Meus amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma das nossas aulas da Escola da Fé. Olha, esse programa já vai para mais de 25 anos. É graça de Deus, né? Você que ajuda a Canção Nova aí, não se esqueça que, né, Deus vai fazendo através da sua ajuda, vai fazendo aí esse mutirão de evangelização, né? Então peço a você, não deixe de contribuir com a Canção Nova, tá? Você sabe que hoje a maneira mais fácil é pelo Pix. Usa lá o pix.doação@cançãonova.com, tá certo? Ou então pelo boleto bancário, ou se você quiser até pelo débito automático, né? Automático em conta corrente. Mas ajude, né? Quem ajuda a evangelização, dizia Paulo VI, tem os mesmos méritos do evangelizador, tá certo? Muito bem. Hoje nós temos mais um programa com o nosso querido amigo professor Rafael Tonon, de longa data, graças a Deus, e que gostamos das mesmas coisas, Rafael. Exato. Opa. História da igreja, história universal, a fé católica, a igreja e tudo mais, né? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história, o caso de Galileu Galilei, né? Um caso também muito importante, que é muito maltratado, muitas vezes de maneira errada, ok? Bom, mas vamos pedir a Deus que nos dê, primeiro, a luz do Divino Espírito Santo, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, essa nossa aula de hoje, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rafael, muito boa noite a você, um grande abraço, uma alegria recebê-lo aqui. Muito bem, professor. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estar por aqui, estar com vocês que participam com a gente, né, sempre procurando crescer, avançar um pouquinho mais, né, para amar mais. A igreja é preciso, né, conhecê-la mais. Verdade. Olha, para quem não sabe, o professor, historiador Rafael Tonon, ele é membro da comunidade Pantocrátor, o meu querido amigo André. Olha, eu conheci o André quando começou a comunidade Pantocrátor, porque o André me chamava para ir lá fazer retiros, final de semana, formações. E já tem quantos anos da Pantocrátor? A comunidade, nesse ano, vai completar 34 anos. É mesmo, é o tempo que a gente ia lá no começo. E tá aí. E o Rafael, ele faz uma série de lives pela Pantocrátor excelente. Cita algumas das lives que você... Lá na comunidade eu faço, pelo canal da comunidade Pantocrátor, eu faço toda segunda-feira. É pelo Instagram? É pelo YouTube. YouTube. Isso. E nas sextas-feiras eu faço a live pelo meu canal pessoal. Aí eu tenho o meu canal, que é Rafael Tonon mesmo, e tenho o canal da comunidade. Aí eu estou nos dois lá. E você faz toda semana? Toda semana. Eu falo sobre todos os tipos de assuntos. A gente conversa, às vezes, sobre doutrina, sobre história geral, história da igreja. Nós vamos pegando temas mais variados, assim, né? O seu canal pessoal é YouTube também? É YouTube. É Rafael Tonon. Rafael com PH, Tonon. T-O-N-O-N. É Rafael com PH. Tá? Isso. Muito bem, mas hoje nós vamos conversar sobre o caso Galileu Galilei. Muita gente, se você perguntar para um jovem universitário aí dessas faculdades hoje, muito levadas pelo ateísmo, pelo marxismo, quem foi Galileu? Galileu é aquele cara que morreu queimado na Inquisição. Tem nada a ver.
Galileu morreu recebendo todos os sacramentos da igreja, né? Mas, Rafael, vamos conversar sobre Galileu Galilei. Eu queria que você colocasse primeiro um pano de fundo, assim, na situação histórica da época, mais ou menos 1600, né? Isso, século XVII. Como é que era a cultura? Quem comandava a cultura? Por que a igreja interferiu tanto numa questão científica? Por que os homens da igreja tinham essa ascensão de tudo isso aí? Vamos lá. O contexto do Galileu, sem o contexto, professor, aí está o grande erro. Não dá para a gente entender nada de história, nada de nada, né? O que acontece? Nós temos o Galileu, a época em que ele faz a publicação das suas grandes obras já era século XVII. Sim. Mas antes, um pouquinho, lá no século XVI, o mundo sofreu com uma revolução, sim, que é uma verdadeira revolução, que foi o protestantismo. O protestantismo ele foi a quebra da unidade do corpo místico de Cristo. Então, naquele momento, né, ali no século XVI, o que nós tínhamos até 1517? Nós tínhamos ainda uma cristandade, uma sociedade onde a doutrina da igreja, a luz do evangelho, o magistério, a tradição estavam presentes na economia, na política, na educação. E isso é fruto lá da Idade Média, quando o Império Romano caiu, vieram os povos bárbaros e a igreja fez aquele trabalho civilizatório, né, de 600 anos para acalmar os bárbaros, para mantê-los dentro de certos limites geográficos. É um trabalho hercúleo, né, assim que sobretudo os beneditinos e outros monges também, mas sobretudo os beneditinos, com São Bento e depois os sucessores de São Bento tiveram esse trabalho de guardar a cultura dentro dos mosteiros, educar os filhos, salvaram né? A civilização. Salvaram, né? Educaram os filhos, né, desses bárbaros. Então, assim, a igreja foi forjando uma nova sociedade baseada na fé cristã, na fé católica. Então, isso explica o porquê que o poder político e o poder religioso eles se confundiam em muitas ocasiões por essa proximidade. É uma sociedade profundamente cristã. E a voz da igreja não era simplesmente algo opcional. As pessoas entendiam a doutrina da igreja, a voz da igreja, a autoridade da igreja como vida para a sua própria sociedade. Eles entendiam até como, quer dizer, desprezar a igreja é perder a vitalidade social. Então você está prejudicando o tecido social ao não favorecer a obra de evangelização, de catequização da igreja. E por aí vai. Muito bem, então esse é o panorama. E assim a sociedade se desenvolveu. Então, os sistemas de ensino, as escolas monacais, depois as escolas episcopais, depois as universidades, tudo isso foi surgindo no seio da igreja. Pela mão da igreja, é verdade. Inclusive o método científico, né, na Idade Média, o desenvolvimento do método científico Tudo pela igreja. Vem pela igreja. A preservação das obras lá da antiguidade em grego, em latim, tudo isso foi preservado ali pela igreja, enfim. Então a igreja plasmou essa sociedade. Agora, quando chegamos ali em 1517, nós temos um ponto de inflexão. O Martinho Lutero, na verdade, não é o culpado de tudo. Lutero, a gente pode entender o Lutero como o catalisador que juntou as várias tendências ruins da filosofia, da teologia e fez aí uma síntese disso tudo na doutrina protestante. E com o apoio político dos príncipes alemães, né? Os príncipes alemães eles já tinham um desejo profundo, uma revolta contra a igreja, de se revoltar contra a igreja, porque desde a Idade Média, com Henrique II, o imperador Henrique II, que brigou com o Papa na questão da investidura leiga, né, ele queria nomear os bispos e aí o Papa, né, São Gregório VII, vai entrar em rota de colisão com ele, dizendo não, isso aí compete à igreja. No fim, ele acaba excomungado, perde o seu poder, não era respeitado por ninguém no seu reino, ele finge um arrependimento, o Papa acredita, o absolve. Você falou Henrique II, não seria Henrique IV? Henrique IV, perdão, o Henrique IV da Alemanha. E finge aquele arrependimento, o Papa acredita, dá a ele uma bula garantindo ali o perdão, a absolvição daquela situação, e no fim das contas ele volta para a Alemanha, se arma, né, pega o seu exército e vem para Roma e aprisiona o Papa.
Então, quer dizer, desde aquela época já havia uma pretensão de silenciar a igreja, de neutralizar a voz da igreja, porque a voz da igreja, muitos historiadores atuais, muita gente atualmente, quando vai falar da igreja na Idade Média, coloca a igreja no mesmo pé de igualdade, assim, com os governantes. Como se a igreja fizesse uma espécie de lavagem cerebral para preparar, deixar as pessoas mansinhas, calminhas, para virem os governos e dominarem as pessoas. Mas não é bem assim que acontece. Se fosse assim, não haveria esse embate. Porque se a igreja ela está acalmando as pessoas, instrumentalizando as pessoas para o poder temporal, não tem por que o poder temporal se voltar contra a igreja. Então, a grande prova de que essa tese é falsa, ela é mentirosa, está aí nesse caso da Alemanha, onde o poder político se volta contra a igreja, porque a igreja, quando ela via que a dignidade das pessoas, os direitos de Deus não estavam sendo respeitados, a igreja reclamava esses direitos e usava de todo o seu poder e sua influência para isso. E usava a grande arma que é espiritual, não é uma arma política, ela é espiritual, que é a excomunhão. A excomunhão é colocar alguém fora da igreja. Quando a igreja excomunga alguém, não é simplesmente para demonstrar poder, olha, né, eu posso. É um remédio. Né? É um remédio, um castigo. É um castigo, é como correção. Como a gente faz com os filhos da gente, né? Quando a gente quer que... Pode ser levantada, né? Pode ser levantada. Né? Os nossos filhos, quando não nos obedecem, às vezes a gente fala, olha, você vai ficar sem isso, sem aquilo. E é o que a igreja faz, né? Na intenção de que a pessoa se volte. Né? Então, esse é o contexto. Agora, o Martinho Lutero, ele junta tendências filosóficas do nominalismo e outras tendências filosóficas que ele tinha, e tendências teológicas também, que é uma tendência que aparece muito na doutrina do Lutero, que é a sobreposição do agostinianismo ao tomismo, o que é um erro, porque Santo Agostinho viveu até lá o século V, morreu em 430. E Santo Tomás de Aquino veio depois e trouxe outras evoluções do conhecimento que Santo Agostinho não conhecia. Então, quer dizer, não existe oposição entre Tomás e Agostinho, existe completude. Né? Então, Santo Agostinho ele vem até um certo ponto e Tomás continua. E o Lutero ele recusa totalmente a escolástica, o tomismo, e queria ficar apenas com aquela visão agostiniana. Mas nem tudo de Agostinho também ele queria ficar. Porque, por exemplo, Agostinho defende com unhas e dentes a unidade da igreja. E Lutero vem então com as suas teses e isso aí resulta numa ruptura. Ele é apoiado pelos príncipes alemães e, no fim das contas, a situação sai do controle dele mesmo. Tem muita coisa que o Lutero não queria, mas isso saiu do controle dele. Né? É muito curioso, né? Eu cito um exemplo que as divisões que houve depois com Zwinglio mesmo, com Calvino, né? Não, a questão das imagens, por exemplo, Lutero não era contrário à veneração das imagens. E no que dependesse dele, na Reforma Protestante, ele não teria removido a veneração às imagens. Mas Melanchthon, que era colaborador de Lutero, que era teólogo, ele interpretou que não era viável. Então Lutero começou a fazer concessões. Então ele começa, então vamos tirar as imagens. A própria veneração à Nossa Senhora, né? A veneração à Nossa Senhora. Cantavam magnífica, né? Pois é. Ele, inclusive, escreveu, né? Lutero tem um livrinho que é o Comentário ao Magnífica. E é um livro, assim, do ponto de vista até teológico, que ele faz toda uma análise ali. A gente vê que o desdobramento da Reforma Protestante é que gerou muitos erros que talvez não tenha sido nem dele mesmo, né? E ele mesmo não tinha nem... Ele não teve mais controle da situação. Só que ele cometeu um grande erro já na época da Reforma, que foi o quê? Ele foi o primeiro a defender a ideia de laicidade do Estado. Aquela ideia de que o poder político deveria ser totalmente desvinculado e desligado do poder da igreja, e ele dizia que a influência da fé ela deveria ser sobre as pessoas, não sobre as instituições. E isso é um erro gravíssimo, porque as instituições elas devem refletir aquilo que são os valores das pessoas. Né? Então, aí está o problema. Então, esse é o contexto, Reforma Protestante, divisão da cristandade e renascimento. O renascimento, a própria Reforma Protestante, ela é fruto do Renascimento. Né? Também. O Renascimento é um movimento filosófico, cultural, literário, que queria repensar o mundo com base na antiguidade greco-romana.
como se tudo aquilo que era do Antiguidade paganismo pagã. é aquela supervalorização. Tudo que é pagão é bom. E tudo que é medieval, não, é religioso demais, aprisiona demais. Trocaram Deus pelo homem. O homem passa a ser o Passa a ser o centro agora, né? da história. Mas muito bem, e aí? Esse panorama realmente explica, vamos dizer assim, a cultura que havia na época do caso do problema do Galileu. Então vamos entrar na história do Galileu. Então, é importantíssimo entender a cultura, porque um erro crasso que eu vejo, você mais do que eu como historiador, eu não sou historiador, não, eu sou físico. Eu sou companheiro do Galileu. Eu sou metido eu sou mais da ciência do Galileu, do Torricelli e tal, do que do Isaac Newton, mas eu vejo assim, sabe, um erro crasso que eu vejo que se comete na historiografia hoje é exatamente as pessoas querendo analisar um fato lá do Galileu, lá da Inquisição, do Jornal, com a cabeça de hoje. Sim. Tudo errado, quer dizer, nós cometemos um erro histórico assim, um pecado capital, né? Se a gente não voltar lá, eu falo isso muito para o pessoal que ouve falar de história, se não voltar, se não sentir a cultura da época, você vai interpretar tudo errado. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo, tem uns minutos ainda para o intervalo. Um minuto? Então... Não vou nem começar ainda. Pronto. A gente daqui a pouquinho vai fazer um intervalo. Eu quero só aproveitar e mostrar o seguinte. Eu tenho um livrinho sobre o Galileu. Né? O livrinho chama-se Você Conhece a Verdade sobre o Caso Galileu? A Verdade sobre o Caso Galileu. É o que nós vamos conversar aqui. Esse é pequenininho, mas tem muito livro bom também. No livro que eu escrevi, nessa coleção História da Igreja que está aqui, nesse terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, aqui tem um capítulo também sobre Galileu Galilei. E tem outros livros bons. Você quer citar algum livro Do Galileu, o pessoal que quiser se aprofundar, podem procurar os livros do William Scher. William Scher, ele é a maior autoridade hoje em dia sobre Galileu. Tem em português no Brasil? Tem em português. Beleza. Vamos para o intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho, tá bom? Meus amigos, já estamos de volta aqui, hoje conversando um pouco sobre Galileu Galilei. Quem foi Galileu Galilei? Foi um físico italiano, né? Muito inteligente, descobriu muitas coisas importantes na física, mas teve esse problema com a Inquisição, com a Igreja, que foi a questão lá do sistema heliocêntrico, substituindo o sistema geocêntrico, que o nosso amigo aqui, Rafael Tonon, vai explicar para a gente muito bem. Rafael, então vamos lá. Toca teu barco aí nessa conversa. A questão do Galileu, né, professor? O professor é físico, sabe melhor que eu aí da história do Galileu, né? O Galileu é um italiano que inicialmente o pai dele era músico e o pai queria que ele estudasse medicina. Ele chegou a cursar um tempinho da faculdade de medicina, depois ele abandonou tudo, porque o que ele queria, o interesse dele mesmo, era pela física, só que a física não era estudada como a gente estuda física hoje em dia. A física era estudada dentro da filosofia. Sim. A própria palavra física, né, do grego lá, physis, é natureza. Você observa a natureza e a partir da observação da natureza você é capaz de produzir leis, deduzir leis, enfim. Então Galileu se interessou muito por isso, muito cedo, abandonou aquilo que era a pretensão do pai para ele e se enveredou por aí. Era uma inteligência daquelas que aparecem de vez em quando na humanidade, né? Não é uma inteligência comum, digamos assim, né? A do Galileu. E como toda pessoa que tem essa questão de uma inteligência muito grande, o Galileu era inteligentíssimo, ele sabia que era inteligente, e ele percebia que às vezes outros que vinham para instruí-lo sabiam menos que ele tinha essa consciência, só que isso é muito bom se for dosado. A igreja é muito sábia quando a igreja diz assim que todos nós, independentemente da nossa inteligência, condição social, raça, cor, língua, nós devemos buscar o que? A virtude.
A virtude é a repetição de um ato bom até que se torne um hábito, né? Isso é virtude, né? Os santos, eles são santos porque são virtuosos. E o Galileu, ele tinha muitas virtudes naturais, mas faltava a ele algumas virtudes sobrenaturais, né? Então isso fez dele um tanto quanto orgulhoso, a questão de saber. Ele sabia que o conhecimento dele era superior ao de muitos, e muito bem, e foi desenvolvendo as suas teses. No meio desse caminho, o Galileu ele viveu numa época, como eu disse, do Renascimento, o homem é o centro de tudo. E nessa época, como todas as épocas, a nossa época é cheia de modismos da nossa época. O modismo da nossa época agora é o cancelamento, né? Qualquer coisa que uma pessoa fale aí que uma ou outra não concorde, a pessoa é cancelada, o pessoal vai até a rede social da pessoa e fala... Na época do Galileu, qual era, digamos assim, um modismo de pensamento? É o antropocentrismo, então essa supervalorização do homem e essa valorização dos padrões estéticos, dos padrões literários lá da antiguidade greco-romana. Então surge, no contexto do século XVI e XVII, um personagem, né? Renasce, aliás, um personagem, inspirado num personagem real que existiu lá na antiguidade, que era um militar, um general, amigo de Júlio César, chamado Mecenas. O Mecenas, que era esse amigo de Júlio César, era um grande patrocinador de cientistas, de artistas, e esse homem foi responsável pelo embelezamento de Roma. No século XVI e XVII, então... Isso volta, né? Isso volta, porque aí os grandes nobres, ou até os papas... É o Renascimento. Eles queriam mostrar o seu poder econômico, o seu poder político, a sua importância social, financiando grandes artistas para que construíssem palácios, igrejas, túmulos, né? A arte tumular dessa época é uma coisa impressionante, pinturas muito suntuosas, mas também financiavam cientistas. Então é um modismo, né? Era chique financiar um cientista. E o Galileu ele se deparou com muita gente da igreja, inclusive, bispos. O Galileu ele tinha pelo menos uma dúzia de bispos que financiaram, amigos dele que financiaram. Talvez o mais influente deles era o cardeal de Siena, que foi um dos mais influentes, e o cardeal de Florença, que era o cardeal Médici, que foi amicíssimo de Galileu, financiou estudos, obras dele. Então Galileu transitou por esse ambiente. E o Galileu, na sua produção científica, né, ele é considerado o pai da ciência moderna, ele se deparou com um grupo, que era o único grupo, ele fala isso, né? É interessante que o Galileu, mesmo sendo todo orgulhoso assim, ele diz assim que as únicas pessoas capazes, né, de rivalizar com ele, ou de pelo menos entendê-lo, eram os jesuítas do Colégio Romano. Né? Que eram astrônomos. Que eram né? astrônomos, assim. O Galileu é interessante, ele chega a escrever isso aí, né, num diário dele, ele fala assim: se alguém acusar a Companhia de Jesus de não ter produzido nada de bom, pelo menos a Companhia de Jesus produziu um padre Clavius. O padre Clavius é o Cristóforo Clavius, grande astrônomo, que era um né? astrônomo genial, matemático. O padre Clavius, né, para a gente ter uma ideia aqui, né, você que nos acompanha, foi ele quem ajudou o Papa Gregório XIII a fazer a reforma do calendário em 1582. O calendário gregoriano que nós usamos hoje, a base dessa reforma foi o padre Clavius, que fez o cálculo. Só que o Gregório XIII era um matemático também muito bom, o próprio Papa. E quem notou a inconsistência no calendário foi o próprio Papa. E aí ele convoca esses astrônomos da igreja e vem os jesuítas e conseguem resolver o problema, né? Que aí eles suprimem alguns dias do calendário em 1582 para o calendário se ajustar. Que aí acontece até aquele caso engraçado com Santa Teresa d'Ávila, né? Porque o Papa decretou que em 1582 as pessoas dormiriam no dia 4 de outubro e acordariam no dia 15. Né? Ele tirou aqueles dias do meio ali, né? Entre 4 e 14. Era um erro. Um erro astronômico. Um erro astronômico, mas só naquele ano. E aí Santa Teresa d'Ávila ela começa a agonizar no dia 4 de outubro. E ela morreu na passagem de um dia para o outro. E aí na hora de registrar a morte de Santa Teresa, falou, e aí, afinal de contas, ela morreu no dia 5 ou no dia 15? Ele falou, não, é dia 15, porque no ano que ela morreu, já não se tinha, né, aqueles dias,
Então a data da morte de Santa Teresa ficou dia 15 de outubro, é por isso que a festa dela é 15 de outubro. Na verdade, né? morreu no 4. Ela morreu do dia 4 para o 5 ali, né? Então, enfim, então Padre Clávios, ele era ele e outros ali do Colégio Romano foram astrônomos geniais e o Galileu admirava e o Galileu levava vários dos seus cálculos e os jesuítas, isso é muito curioso, pouca gente fala, até nos livros de história da ciência se fala pouco. Muitos jesuítas corrigiram, fizeram pequenas correções nos cálculos de Galileu, dizendo, olha, se você calcular assim, fizer assim, considerar essa variante aqui, vai ficar mais preciso o cálculo. Eu acho importante também dizer, Rafael, que desde o ano 1000, mais ou menos, até hoje, né, a Igreja teve exércitos de pesquisadores, né? Eu, nas aulas que eu tenho dado aqui, já tenho mostrado para eles quantos cientistas na Idade Média, desde o ano 1000, foram esses gigantes, especialmente na astronomia. Os jesuítas, Sim. Então, mais de 30 crateras da Lua tem o nome de jesuítas. São 35 crateras, cada uma tem o nome de um padre jesuíta. E gosto de dizer também que o observatório astronômico mais antigo do mundo é da Igreja Specola, né? Isso. E que foi criado por pedido do Concílio de Trento. Exatamente para acertar uma série de coisas, data de Páscoa e esse erro no calendário juliano que existia. O próprio Copérnico, né? O Copérnico, ele fazia as observações dele da torre da igreja. Sim. O Copérnico era um arquidiácono, né? E a gente não sabe se ele chegou a ser padre, né? Mas a gente sabe que ele era clérigo, né? O Copérnico. Ele usava a torre da igreja, né? Para fazer as observações dele. E na verdade foi ele quem descobriu o sistema heliocêntrico, né? Sim. Só que ele não publicou, né? Então, aí está a questão. O Galileu, que era genial, ele leu, conheceu Copérnico. Os cálculos de Copérnico, concordou e ele melhorou algumas coisas, alguns aspectos da teoria de Copérnico. Então ele desenvolveu aquilo que Copérnico falou. Só que o Copérnico teve uma prudência que o Galileu não teve. O Copérnico nunca disse que aquilo era uma lei científica. O Copérnico tinha como certo. O sistema heliocêntrico. O sistema o Sol no centro e a Terra girando em torno do Sol. Tudo gira em torno do Sol. O Copérnico tinha isso como certo. Só que o Copérnico, o que ele pensou? Eu não tenho como provar. Mas tudo indica que é assim. E aí, só que o Copérnico ele nunca disse que isso era uma lei científica. Aqui está o X da questão aí, né? Agora, quando vem o Galileu ele publica a sua obra sobre a órbita celeste e ele vai falar, vai apresentar o heliocentrismo como uma certeza. E aí vem o problema, e ele não tinha prova. As provas científicas do heliocentrismo só apareceram no século XIX, 200 anos depois da morte do Galileu. O pêndulo de Foucault. Com o pêndulo de Foucault, exatamente. Foi que conseguiu mostrar que a constelação do pêndulo... Isso é o que? 1830 e pouco, por aí, né? 1800 e pouco. É começo do século XIX. Então, quer dizer, demorou um certo tempo. Agora, quando o Galileu publica isso, e antes de publicar ele já ensinava, muito discretamente, todo mundo pensa que a igreja já veio, Galileu já foi preso e tal. Não, a coisa não foi bem assim. Na verdade, foram 2 padres dominicanos, que eram astrônomos, que eram matemáticos, que separadamente eles não se conversaram para não comprometer Galileu, para não, inclusive, estragar o trabalho, o bom trabalho, porque esses 2 padres reconheciam o bom trabalho que Galileu fazia. Então eles foram até o Santo Ofício individualmente, sem alarde, sem nada, que são os padres Catini e Lorini. São 2 frades dominicanos que foram em datas diferentes, momentos diferentes, foram até o Santo Ofício e disseram, olha, tem um problema aqui, Galileu está ensinando isso aqui como lei científica, não é lei, é uma teoria. E aí já entrou no radar do Santo Ofício. Por que o Santo Ofício tinha tanto interesse pela ciência? Essa é uma questão importantíssima. Porque o que acontece? Naquela época, tudo já estava sendo centrado no homem. A Revolução Protestante nada mais é que o renascimento na religião. Porque o que é o protestantismo? Quem é que vai examinar as Escrituras? É o mesmo, é o homem que é o centro. Não é a igreja que vai me dizer, olha, isso está certo, isso não é, isso aqui é revelação divina, isso você deve obedecer. Não, sou eu sou a medida.
E na ciência, isso também é um risco de você centralizar tudo no homem, como se o homem pudesse reger e governar todas as coisas, e aí você pode correr o risco de jogar fora a ideia de providência divina. E nós já estávamos numa sociedade que já estava se dividindo politicamente por conta da religião. Então, qualquer coisa que afetasse ainda mais essa unidade era um perigo social até, não só do ponto de vista religioso, de crença, mas social. Então a igreja começa mesmo a vigiar. O Concílio de Trento havia criado já o índice dos livros proibidos. A obra do Galileu ela vai parar no índice dos livros proibidos. Só que é interessante, uma coisa curiosa. O Galileu ele era amigo de cardeais. E até de papa, né? Até de papas. Até de papas. Antes que esse processo na Inquisição progredisse, a denúncia chegou. O Galileu ele foi a Roma e ele foi fazer uma demonstração de algumas descobertas dele para a nobreza e para os cardeais. Então tinha muitos cardeais, muita gente, eles vinham assistir às aulas do Galileu. E numa dessas aulas que o Galileu deu, ele recebeu um recado que teria um jantar e era para ele ir até esse jantar à noite. O jantar era na casa do cardeal Barberini. O cardeal Barberini é o futuro Papa Urbano VIII. O cardeal Barberini era amigo de Galileu, então era para Galileu jantar na casa do cardeal Barberini e lá estava presente nesse jantar o cardeal Bellarmino, São Roberto Bellarmino. Doutor da igreja. Doutor da igreja. E os dois, o cardeal Bellarmino e o cardeal Barberini, aconselharam o Galileu, disseram a ele, olha, a denúncia chegou, você vai ser convocado. Então eles já adiantaram o que ia acontecer com o Galileu. Falou, é preciso que você, na sua obra, você não precisa deixar de ensinar. Isso é importante dizer. O William Shea, que eu citei aqui, que é um historiador da ciência, ele dá aula de História da Ciência, e na Universidade de Pádua, na Itália, ele é o titular da cadeira chamada Galileu Galilei. Tem uma matéria de História da Ciência chamada Galileu. Só se estuda Galileu nessa cadeira. O fundador dessa cadeira universitária é o próprio William Shea. Então, ele é um dos maiores especialistas no caso Galileu. Ele é norte-americano, mas viveu toda a carreira acadêmica dele na Itália, né? Já é bem idoso já. O Shea, ele tem vários livros em português, se vocês procurarem, vocês vão achar, né? É S-H-E-A, Shea, William Shea. William Shea, ele fala assim, que o Galileu ele foi advertido, os cardeais não disseram para ele, olha, você vai parar de ensinar, você vai recolher o seu... Não, falou, faça o seguinte, nas próximas edições do seu livro, coloque uma nota explicando que isso aqui não é uma certeza, que você não tem como provar. Porque ele quis provar com o movimento da Lua, das marés. Das marés, aí não deu certo. Que né? não é a prova do sistema heliocêntrico. Ele se enganou realmente na prova, né? Sim. Bom, então nós precisamos fazer mais um intervalo. Essa é outra história muito longa, que vale a pena estudar com bastante calma também. Mas vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta já. Eu quero só aproveitar, colocar uma citação aqui, que é interessante, né? Que está aqui, olha, o Papa Clemente VIII, que foi Papa de 1592 a 1605, mostrou-se, de certo modo, favorável ao Galileu. E os 12 papas seguintes não se opuseram à tese heliocêntrica de Copérnico, e depois de Galileu, né? Embora, por falta de prova segura, ninguém adotava ainda a nova teoria como verdadeira, né? E com Galileu a coisa mudou, né? Bom, mas vamos para o intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa. Meus amigos, de volta para o nosso último bloco aqui sobre Galileu Galilei com o professor Rafael Tonon. Rafael, não quero tomar nem um minuto do seu tempo, continua a sua explanação. O que a gente dizia, né, conversava aqui no bloco anterior, era justamente isso, né, que houve uma ajuda até, digamos assim, da igreja no sentido de tentar preservar o Galileu. Mas quando ele é chamado ao Tribunal da Inquisição, foi pedido que ele demonstrasse. E ele não tinha ainda como demonstrar. Realmente, o Galileu ele estava certo no que ele disse, o Copérnico acertou naquilo que ele disse, mas como não havia evidência, olha que interessante, a igreja,
primeiro por uma recomendação de São Roberto Bellarmino. Ela adotou uma postura, se nós formos analisar friamente, mais científica do que a de Galileu. Porque qual que é a postura do cardeal Bellarmino? Se nós temos como provar, nós publicamos como lei científica, como certeza científica. Se não temos, tem que constar como teoria. E aí o Galileu ele deveria incluir, essa foi a sentença da Inquisição. Ele deveria publicar a obra dele, falando sobre o heliocentrismo, colocando uma nota ou no início ou no final, dizendo que ele tinha que se retratar, colocar, eu não tenho como provar, mas as evidências apontam, mas não é uma lei. E o que acaba acontecendo? O Galileu ele republica a obra com a ajuda dos seus mecenas, sem o adendo da Inquisição, sem a nota. Aí ele será chamado pela Inquisição e será punido pela Inquisição. Aí essa punição de Galileu é que é interessante. O senhor falou no começo das universidades e tudo mais, vou contar aqui o que eu ouvi. Né? Quando eu fiz, antes de estudar história, eu fiz filosofia. E nós tínhamos a filosofia da ciência, a matéria de filosofia da ciência. E eu escutei nos bancos da universidade, eu escutei assim, uma história, né, de que Galileu, isso aí o professor falando e pintando com todas as cores, não, porque Galileu foi chamado, a Inquisição o intimidou de todas as maneiras, o ameaçou de morte, e ele desceu as escadarias do tribunal da Inquisição, ele negou tudo para não morrer, mas desceu as escadarias e disse para um secretário dele, mas que ela gira. Né? Aí eu ouvi essa história na universidade e falei, poxa, né, olha que coisa, né, esse processo. E fiquei com isso na cabeça anos e anos. Até que eu li a pesquisa do professor do William Scher, a primeira coisa que eu descobri, o local onde Galileu foi julgado, o Tribunal do Santo Ofício, não tem escadas. Ele fica na altura da rua, então não tem escada nenhuma para ele descer falando que a Terra gira. Então começa por aí, né? A primeira mentira está já na inexistência das escadas, né? E a segunda é que ele nunca disse isso, né? Que ela gira, porque ninguém tinha questionado os dados científicos dele. Que é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o caso de Giordano Bruno. Que o pessoal pinta o caso de Giordano Bruno, né, que era padre também, dizendo a igreja queimou Giordano Bruno porque era um cientista. Não, o Giordano Bruno era um herege que negou a virgindade de Nossa Senhora, negou a presença real de Cristo na Eucaristia. Ele cometeu várias heresias, mas a igreja não escreveu uma linha condenando as descobertas científicas do Giordano Bruno. Aquilo que é científico do Giordano Bruno é ponto pacífico para a igreja. A igreja não questionou. O problema dele era a heresia. E no caso de Galileu, o que nós temos? Nós temos um católico, é importante que se diga isso. O Galileu ele teve duas filhas que foram freiras, né, dos seus filhos. O Galileu é interessante, ele teve um casamento, nesse casamento ele gerou, né, mesmo sendo casado, ele gerou 3 filhos fora do casamento. Ele gerou um rapaz e 2 moças, e essas 2 moças foram para o convento. E o Galileu, aliás, ele ficou muito feliz que elas foram para o convento, porque as moças que eram geradas fora do casamento, dificilmente elas conseguiam um casamento. Então, as 2 filhas dele vão para o convento. Uma delas até foi priora do mosteiro, que é a irmã Celeste Galilei, né, que é filha mesmo do Galileu. E aí, quando ele é processado a segunda vez, por não ter obedecido aquilo que a Inquisição pediu, ele recebe uma sentença de prisão domiciliar, que ele aceita. Ele acata, então ele não poderia se ausentar da cidade, mas ele poderia escolher onde morar. Olha que coisa. Então ele ficou em prisão domiciliar, inicialmente onde? No Palácio Episcopal de Siena, porque o bispo de Siena era amigo de Galileu, trouxe o Galileu para morar no Palácio do Bispo, ele tinha todas as facilidades para montar o seu laboratório, para continuar pesquisando. Então essa era a situação. E olha a pena terrível que o Galileu recebeu, professor. Não sei se o senhor já chegou a ler esse detalhe da história, eu fui indo atrás. A pena dele era rezar todos os dias até a morte os 7 salmos penitenciais. Aí, só que o Galileu era muito... quando ele entrava no laboratório, e as filhas sabiam disso, às vezes ele entrava de manhã, se não chegasse alguém para dar alguma coisa para ele comer, ele não comia, ele ficava o dia todo ali debruçado ali no seu estudo. Tudo. Era meio como Einstein, você também era meio assim. E aí a filha dele, a Celeste Galilei, tem uma carta dela que ela manda para o pai,
E ela fala do convento, ela fala, papai, eu estou rezando todos os dias os 7 salmos penitenciais no seu lugar. E eu disse para Jesus que eu estou rezando como penitência do meu pai, porque eu sei que o Senhor esquece. Então, olha a preocupação desta filha com a salvação do pai. E o Galileu, ele escreve de volta agradecendo a filha, dizendo assim, muito obrigado que você cuide da salvação de seu pai, é necessário porque o seu pai é muito teimoso. Aí ele começa a reconhecer os defeitos dele e tudo mais. E mais no fim da vida, o que ele faz? Ele sai do palácio de Siena, do palácio do bispo, e ele tinha um dinheiro que era dele, e ele compra uma casa próxima, colada ali com o mosteiro onde a filha era superiora, e ele recebia assistência religiosa dos padres esculápios, que eram capelães. Inclusive Galileu morreu tendo à cabeceira da sua cama 2 padres, depois de ter se confessado, recebido a extrema-unção, comungado, morreu com todos os sacramentos, morreu como um filho fiel da igreja, não morreu revoltado com a igreja. Então essa coisa que se cria hoje, essa oposição, Galileu como um herói, a igreja, a Inquisição como uma vilã, perseguidora da ciência, isso não foi entendido assim por ele, pelo contexto da época. Ele não entendeu a igreja assim. Por quê? Porque havia um contexto e ele sabia que realmente o que a igreja falava fazia sentido, mas ele não queria se submeter. Então ele recebeu essa punição. Mas há todo um contexto ali cultural e tudo mais. Muito bem. De onde vem então essa oposição da igreja e da ciência? É do século XVIII. Quando vem o iluminismo, que é uma corrente de pensamento lá na França, os iluministas eles queriam valorizar 2 épocas. A antiguidade, os gregos e os romanos, e a Idade Moderna, o Renascimento. Para eles, a Idade Média era obscurantismo e ignorância. Por quê? Porque foi a primavera da igreja. E é a visão que ficou na cabeça do povo, né? Sim. Mesmo essa ideia de Idade das Trevas, de perseguição, é uma ideia que os filósofos iluministas criaram. É uma coisa que eu não me conformo, Tonopoulos. Isso aqui parece coisa da Idade Média. Como se a Idade Média fosse um tempo obscuro. Foi uma idade de luz. Uma idade de brilho, de um São Tomás de Aquino, de um Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, doutores de... Aí, a época das universidades, isso aqui está parecendo coisa da Idade Média. Sabe, a gente tem que parar com esse erro que é fruto dessa coisa iluminista e racionalista da Revolução Francesa. Que é anticlerical, né? Anticlerical, que não quer saber, exatamente. A igreja não fez nada, a igreja não contribuiu com nada. Eu costumo, falo isso até para os meus alunos na escola, eu falo, olha, se vocês querem entender a mentalidade de uma época, vocês têm que olhar a arquitetura e a arte daquela época. Sim. Quando você olha para a arquitetura e a arte de uma época, você entende... E a beleza da época. Você entende o que aquelas pessoas realmente pensavam. Quando você olha para a Idade Média, você vê aquelas catedrais gigantescas, enormes, altas, com vitrais coloridos, trazendo as cenas dos evangelhos, iluminando o interior da igreja. Quando você vê aquelas figuras sorridentes, isso é muito curioso, né, professor? As estátuas medievais são sorridentes. As imagens de Nossa Senhora, hoje em dia, qualquer um de nós que for comprar numa loja de artigos religiosos uma imagem de Nossa Senhora, a gente não encontra imagem de Nossa Senhora sorrindo, é muito difícil. Geralmente é um semblante sério ou triste. Na Idade Média, as imagens da Virgem Maria, via de regra, são as imagens de Nossa Senhora rindo para o menino Jesus e o menino Jesus rindo de volta para a mãe. Então, expressa uma felicidade interior, espiritual. É o estado de espírito das pessoas daquela época. Agora, no Renascimento, que o homem é o centro, nós já vemos o quê? Nós já vemos uma seriedade, um semblante meio com um olhar perdido. Ou no Barroco, a gente vê o olho arregalado, a boca aberta, é um desespero. Então, isso já reflete uma mudança de mentalidade de uma época inteira. Né? Então, esse caso do Galileu é mais uma construção posterior, lá do século XVIII, para dizer que a igreja é inimiga da ciência e para negar todo o papel que a igreja teve até aquele momento, né? Que continua tendo. Né? Então, na verdade, o Galileu ele morre sacramentado. Galileu é sepultado na Chiesa do Gesù, em Florença, que é onde os membros da família Médici eram sepultados. Os Médici foram os grandes mecenas, né, de Galileu, eles fizeram questão de dar um túmulo a Galileu
ali, né? E os Médici, inclusive, fizeram uma coisa que a igreja, na época, não iria gostar se soubesse, mas fizeram em segredo. Eles cortaram um dos dedos de Galileu, né, para guardar no laboratório da família Médici, né, que era o dedo que ele usava para apontar as estrelas, apontar as coisas. Então, a família Médici fez questão de cortar esse dedo e guardar, né? Então, assim, é de uma grandeza interessante. Rafael, eu queria colocar duas coisas aqui que, entre muitas que ainda falta a gente colocar, né? Aliás, o livro do William Sher é de qual editora? Ele sai pela Companhia das Letras. Companhia das Letras. Isso, o pessoal encontra hoje aí na... Encontra. Tem um chamado Galileu e o Vaticano e outro chamado O Caso Galileu. Qual que você recomenda mais? O Caso Galileu é melhor. Ele dá um panorama geral. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que os protestantes também eram radicalmente contra, né, o sistema heliocêntrico que o Galileu defendia. Quero ler, então, olha, o Lutero, que morreu em 1546, julgava que as ideias de Copérnico foi antes de Galileu, que foi quem, na verdade, descobriu que o sistema era heliocêntrico, o Sol parado e a Terra girando, né? O Lutero achava que as ideias de Copérnico eram ideias de louco, que tornavam confusa a astronomia. E Melanchthon, que era o famoso teólogo do Lutero, companheiro e teólogo do Lutero, dizia que esse sistema é fantasmagonia e significava enlouquecimento das ciências, né? Johannes Kepler, que foi um grande astrônomo protestante que descobriu as 3 leis da gravitação universal, uma coisa importantíssima, ele era protestante, né? E era contemporâneo do Galileu e da Reforma Protestante. Ele teve que deixar sua terra, a terra é Württemberg, né, por perseguição devido às suas ideias copernicanas, quer dizer, porque ele era um astrônomo protestante, mas que, né, aceitava o sistema heliocêntrico, era perseguido pelos protestantes, né? Veja uma outra coisa interessante. Em 1662, a Faculdade de Teologia Protestante da Universidade de Estrasburgo afirmou estar o sistema de Copérnico em contradição com a Sagrada Escritura. Se negava pela Bíblia, porque fazia interpretação ao pé da letra. Ao pé da letra, exato. E outras coisas mais, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar, né, é o seguinte: recentemente houve um congresso nos Estados Unidos, exatamente quando, vou colocar aqui, 1982, olha lá, agora recente, né, a respeito do caso Galileu, foi na Universidade Católica de Washington, né, e ali participaram vários astrônomos, né, para se debruçar sobre o caso do Galileu. E qual é a conclusão que eles chegaram? Aqui, agora, recente, 1982. Primeiro, Galileu não foi acusado nem condenado por heresia. Galileu não foi torturado, nem lhe foram mostrados os instrumentos de tortura. Que muita gente fala que ele foi torturado. Sim, muita gente fala que a Inquisição, inclusive, mostrou para ele os instrumentos. O que ele sofreria se ele não negasse. É falsa. E existe a ata, né? Existe. O William Sher conseguiu recuperar a ata do processo inquisitorial. Mostrando a falsidade, né? No próprio arquivo do Vaticano tem essa ata, e a ata não fala em momento algum de instrumento de tortura, de nada disso. Ele simplesmente foi inquirido numa sala comum, os cardeais fazendo as perguntas, tentando informá-lo do erro para que ele se retratasse, como é praxe da igreja, né? Outra coisa que eles dizem, o ponto de debate no processo não foi estritamente de ignorância religiosa versus verdade científica. A verdade científica em si mesma, naquela época, era obscura e equívoca. 3. Depois Galileu concordar em dizer que não acreditava na Terra em movimento e o Sol parado, provavelmente não pronunciou, como diz a lenda, as provocadoras palavras, né, e contudo ela se move, né? Bom, então está aí, quer dizer, um congresso atualíssimo sobre Galileu, dizendo que realmente Galileu, infelizmente, ele errou, não no dado científico, mas no modo de querer colocar a coisa, né? Exato. Muito bem, a quem chega aqui ao final dessa nossa aula de hoje, Rafael, muito obrigado mais uma vez por essa aula aqui, brilhante. E se Deus quiser, nós vamos ter mais encontro ainda. Se Deus quiser. Eu agradeço muito pelo convite, pela companhia de vocês que nos acompanharam, né? Amém.
Deus lhe pague muito aí. Amém. Nós é que agradecemos muito. Daí, se houver algum diácono nos acompanhando, algum sacerdote, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.